Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o advogado e especialista José Cabral da Silva Dias. Nascido em Timbaúba, em Pernambuco, em 1964 e radicado em Sorocaba, desde os 6 anos de idade, o professor doutor José Cabral da Silva Dias graduou-se em Direito pela Universidade de Sorocaba, Uniso, em 2000, e se especializou em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, de Campinas, em 2003. Advogado militante na área civil e empresarial, com amplo conhecimento e extensa prática no contencioso e também na área de Direito Público Municipal, o professor Cabral exerce atualmente o cargo de diretor-geral da Faculdade Barão de Piratininga e Faculdade São Roque, ambas do Grupo Educacional Uniesp. Paralelamente à atividade de gestor, ministra aulas de disciplinas jurídicas nos cursos de bacharelado em Sistemas de Informação e licenciatura em Pedagogia da Faculdade Barão de Piratininga e é professor de Direito Constitucional na Faculdade São Roque. A essa participação de gestor no setor educacional, o professor Cabral reúne atividades de professor, palestrante e advogado, com vasta experiência em consultoria jurídica e processos especiais, e sustentação oral junto aos tribunais, treinamento empresarial, pareceres, cursos livres e de extensão, graduação e pós-graduação. Em Sorocaba, o professor exerceu o cargo de diretor-geral da Câmara de Vereadores durante vários anos. Tem grande experiência na gestão de instituição de ensino superior e no desenvolvimento de ações, métodos e procedimentos para a realização de projetos acadêmicos e administrativos. Professor Cabral, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma satisfação poder vir aqui e conversar um pouco com você e com o seu público. Muito bem. E essa importante bibliografia, essa importante história, esse breve currículo que nós lemos do professor, é claro que nós vamos traduzi-lo em 25 anos de Constituição. Pois é, Constituição, a palavra que todo mundo ouve, sabe que existe, mas não sabe exatamente se tudo que está lá funciona. Professor, 25 anos de Constituição é um avanço para o Brasil? Olha, Fernando, boa pergunta. Você começa a sua fala comigo de modo bastante assim, importante no sentido de mostrar para o nosso público aquilo que representa a Constituição na vida do indivíduo. Nós tivemos, Fernando, em 1988, o início de um novo Estado. Quando você edita uma Constituição, você edita um novo Estado. A nossa 7ª Constituição, alguns acreditam que é a 8ª, mas a 7ª, e nós temos, sem sombra de dúvida, uma Constituição extremamente avançada, cheia de princípios e com regramentos que primam pelo exercício da democracia, tendo a cidadania como a menina dos olhos. Agora, o grande problema dessa Constituição de 88, Constituição Cidadã, é a gente compreendê-la e efetivá-la. Então, existem algumas pessoas, sobretudo o cidadão mais comum, que não tem a sua efetivação plena, E para se efetivar, é preciso que ações afirmativas ocorram, Portanto, é necessário a interação entre Estado, entre comunidade, as pessoas que vivem no Brasil e até fora dele, para que a gente possa ter a efetivação dela. Cabral, na Constituição, nós vemos que o cidadão, o ser humano, ele tem as suas condições básicas de existência. Por exemplo, moradia, emprego, alimentação, lazer, enfim, entretenimento, que é previsto na Constituição. Tem seus direitos e tem seus deveres. Esses direitos e deveres são aplicados na plenitude? Olha, Fernando, de fato, assim, muitos desses direitos deixam a desejar, Nós temos uma dificuldade muito grande em ter, por exemplo, saúde para todo mundo, Nós temos um sistema que, infelizmente, ele não atende a toda a população.
E isso deixa a desejar no sentido de fazer com que o cidadão seja assistido a contento. Nós temos uma educação também falível, né? O nosso sistema de educação também não atende a todos, não é? E moradia, emprego, nós temos grandes dificuldades nos dias atuais, né, de implementar aquilo que a Constituição quis. Não é? E nós observamos que essa questão, por exemplo, da saúde e da educação, que são pilares que a Constituição trouxe, e dando ao cidadão a possibilidade de ter o acesso, a gente percebe que isso acaba não ocorrendo, né? E, infelizmente, Fernando, eu não quero ser pessimista, porque eu acredito no Estado Democrático de Direito, eu acredito na Constituição, acredito que assim, todos querem, ou pelo menos a grande maioria, que é o bem da população, mas a educação ela não chegará para todos, tá? A saúde também não chegará para todos, como quis o Constituinte, e a moradia, enfim, o emprego. Então são valores que estão postos na Constituição e que efetivamente não saíram do papel, né? E na sua plenitude dificilmente sairá, né? Essas dívidas sociais que os poderes, o executivo, enfim, têm com a sociedade até de aplicar essas questões relacionadas à Constituição, fica sempre a pergunta, professor, por que é tão difícil você fornecer, você oferecer essas condições básicas de vida, de dignidade humana às pessoas, pautada naquilo que os próprios constituintes quiseram na Constituição? Olha, na verdade, assim, tudo acaba esbarrando, na verdade, na questão do recurso, né? Então a gente percebe que a Constituição estabelece, por exemplo, no seu artigo 7º em diante, 7º até o artigo 11, nós temos lá os direitos sociais. E nós temos que, por exemplo, o salário mínimo deve prover o cidadão em todas as suas necessidades, não é? E a gente observa que a maioria das pessoas, Fernando, não tem emprego. Quer dizer, se não tem emprego, não tem salário, né? Então, a grande dificuldade é a questão da aplicabilidade desses direitos, que são até direitos fundamentais, né, próprio do indivíduo, é a falta de recurso, né? O país tem dimensões continentais, né, 27 entidades da federação, 26 estados mais o DF, você tem 5.565 municípios, quer dizer, o país é muito grande. E dentro dessa dimensão de país, nós temos as dificuldades, né? E por mais que o Constituinte queira, e foi isso que ele desejou em 88, fazer com que essa sociedade brasileira tivesse acesso a esses serviços básicos, tá? Nós não conseguimos atingir isso, em razão da falta de recursos, da falta de planejamento estratégico, aí eu diria que até do governo, né, que é o responsável por fazer a gestão das políticas públicas, né, e de um sistema que busca de imediato a riqueza de alguns e o empobrecimento de outros. Então, essa desigualdade ela acaba permeando toda a sociedade. Professor, o cidadão brasileiro médio conhece a Constituição e está preparado para exigir os direitos que foram inscritos na lei maior. Ele de fato conhece, porque existe aquela questão de você dizer ninguém pode alegar desconhecimento da lei, na verdade? Sim. O cidadão brasileiro está preparado? Ele conhece? Não, o cidadão comum não. O cidadão comum ele tem dificuldade de conhecer a Constituição. Aliás, o direito é algo complexo. Até de interpretação, sim, né? Sim, o direito é algo complexo, né? Nós temos quase 13 mil leis nacionais, leis ordinárias, não é? E nós temos quase 150 leis complementares. Então você vê que é um arcabouço jurídico, isso falando em nível de leis de aplicação nacional. Agora você vem, por exemplo, cada estado tem a sua legislação, você vem para o município, cada município tem a sua legislação. Então esse cipoal de leis faz com que a dificuldade, até do advogado, aquele que milita com direito, passa uma vida de estudo, ele não consegue compreender na sua dimensão exata. O cidadão comum, ele dificilmente, ele jamais terá o acesso a essa informação. E compreender isso, Fernando, é dizer ao cidadão, olha, se você compreende, você pode exigir, né? Aquela relação de direitos e deveres. Então, é fundamental que esse cidadão possa ter o acesso e ter o conhecimento na sua medida exata para que possa saber quais são os seus direitos e também os seus deveres.
Essa dificuldade, inclusive, que esbarra na questão cultural, educacional, até porque o brasileiro, o cidadão comum, não tem o hábito nem da leitura, não é verdade? Perdeu-se muito essa característica. Hoje nós vemos muito essa questão da busca do retorno de as pessoas lerem. E aí você pega uma leitura com uma Constituição muito pesada, não basta apenas você ler para entender, você precisa interpretá-la também. Sim, sim. Na verdade, um dos sentidos da legislação é você compreender aquilo que está ali. Nós temos que a legislação ela vem para regular condutas, não é? E ali ela acaba sendo editada, por exemplo, hoje, para regular condutas futuras. Não é? Só que a sociedade ela é mutante. E à medida que ela muda, que ela vai mudando, aquele que trabalha com a legislação, né, ou o que nós chamamos de operador de direito, tem que interpretar de acordo com a sociedade atual. Tá? Fernando, nosso Código Penal ele é de 1940, a sua matriz. Né? Nós estamos em 2010. Está certo que mais da metade foi alterada. Nós temos um Código de Processo também penal, que é de 1941. Né? Quer dizer, não dá para aplicar aquela lei de 1941 em 2013, quer dizer, não tem jeito. Então é preciso que não só aquele que vive com o direito, vive do direito, mas, assim, de modo geral, todo indivíduo precisa interpretar esse arcabouço legal para que possa saber em que momento, em que lugar se encaixa. Né? Agora veja, Fernando, interessante que falando da Constituição, né, nós temos a Suprema Corte do país, o STF, não é? E o STF, um dos papéis do STF é interpretar a Constituição, né? Interpretar e, através de um princípio chamado de mutação constitucional, promover algumas alterações, não pela via legislativa, mas pela via interpretativa. Já que a própria Constituição, ela tem no seu texto normativo 250 artigos, e nós temos ali o que nós chamamos de direitos fundamentais, que não é passível de mudança, né, pela via da legislação. Então não muda nunca. O que nós chamamos de cláusulas pétreas. Não é? E para isso nós temos uma corte própria, que é o STF, com 11 ministros, que um dos papéis é interpretar a Constituição, interpretar de acordo com a sociedade, com os avanços sociais. Não é? E a maioria desses direitos fundamentais, eles não podem ser suprimidos, podem ser acrescidos. Nós temos, na sua origem, ou seja, em 1988, 5 de outubro de 88. Então, já que nós não podemos modificar pela via legislativa, tá? O próprio Constituinte foi inteligente e disse assim, através da mutação, fenômeno da mutação, né, o STF é obrigado a fazer a interpretação, tá, e de acordo com os dias atuais. E como um ministro do STF, da Suprema Corte, ele consegue entender a sociedade? Qual é o exercício, a informação, como ele estuda esse contexto momentâneo? Para, eu digo assim, capacitá-lo, de fato, a interpretar aquilo que está na Constituição de acordo com a atualidade. Olha, interessante, Fernando. Veja aqui, assim, nós temos... a grande pergunta que a gente faz até hoje é que nosso Supremo é uma corte política, não é? E algumas correntes doutrinárias, alguns professores, estudiosos do STF, até defendem essa situação de que é uma corte política. Primeiro, né, o ingresso é por indicação do presidente da República. Segundo, Fernando, após a indicação, passa o candidato, a ministro, passa por uma avaliação secreta, tá? Até então secreta, agora houve uma alteração, secreta do Senado Federal. E nós temos, sem falar de partidos, mas o Partido dos Trabalhadores, dos 11 ministros, 8 foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Que é o partido que está no governo. Que é o partido que está no governo. Então nós temos assim que a ideia de corte política acaba até permeando a sociedade. Agora veja, o indivíduo que é indicado para ser ministro do Supremo, quer dizer, ele tem uma vivência jurídica e uma vivência como cidadão. Sim. Não é? Então isso leva ele a se debruçar em qualquer situação que possa aparecer para sua avaliação, né, toda aquela carga de informação que ele tem, ele vai levar para o julgamento, vai levar para a decisão. É possível dizer, então, que o STF vem cumprindo a sua missão na interpretação da Constituição? Sim, é possível, é possível. Na verdade, nós temos agora o caso do Mensalão, né, e eu tenho aqui 2 livros interessantes, eu acho que eu posso falar até. Claro, colega teu, Merval Pereira, escreveu, um jornalista,
né, escreveu sobre o mensalão, mas aqui você não tem a ótica do direito, sim a ótica do jornalista. Não é? E um outro livro interessante também, que eu acabei de ler, também sobre mensalão, é do Marco Antônio Villa, também teu colega, né? E com esse resgate, eu chamo de resgate porque nós tivemos a ação penal 470 que cuidou do mensalão, né? E a grande dúvida que todos nós do mundo jurídico tínhamos até então era se os condenados do mensalão iriam parar na cadeia, né? Então eu acho que o Supremo, além de interpretar a Constituição, sinaliza de modo positivo, né, de que aqueles que possam infringir a Constituição, né, e a legislação está sujeito, inclusive, às penas cominadas pela lei, ou seja, à cadeia. Então nós temos hoje um sentido, nós da comunidade jurídica, de que o Supremo, além de interpretar a Constituição a contento, a gente pode dizer isso, está aplicando efetivamente aquilo que nós esperamos, né, que é aquele indivíduo que comete crime, que ele possa ser processado e nesse processo é evidente que precisa dar todas as garantias de contraditória e ampla defesa, né, mas depois disso que ele possa ser preso, que é o caminho de todo o infrator. Então eu digo, Fernando, que o Supremo, assim, ele faz um resgate, não é? Ele acaba fazendo um resgate e trazendo para esse nosso convívio, né, o sentido de que aquele infrator, independente de ser político ou não, que cometeu um delito, ele vai ser preso. Professor, discute-se muito a questão dos embargos infringentes. O senhor poderia nos explicar sobre a característica dos embargos infringentes com a sua opinião? Posso. Então nós temos uma lei, né, a lei 8038, essa lei ela cuidava dos embargos infringentes, não é? E nós temos o regimento interno do Supremo Federal, do STF, no artigo 333, que cuida dos embargos infringentes. Então, inicialmente, tinha assim uma discussão, aceita-se ou não os embargos infringentes. O STF entendeu que deveria aceitar os embargos infringentes, na minha concepção, de modo correto. O que é o embargo infringente? O embargo infringente é um recurso próprio da defesa, não é? Ele é só da defesa, onde aquele indivíduo que está sendo julgado pelo STF, ele tem 4 votos favoráveis a si, tá? Já é o requisito para que ele possa ingressar com embargos infringentes. Então, todos esses embargos infringentes que nós estamos vendo, né, aqueles envolvidos no processo do mensalão, na ação 470, eles tiveram a seu favor, não é, 4 votos pela absolvição. Né? Lembrando que nós temos 11 ministros do STF. 11 ministros, certo. E isso já é um dos requisitos para que seja então ajuizado esse recurso chamado de embargos infringentes. Embargos infringentes tem o condão, tem o objetivo de mudar a decisão. Então, para aqueles que foram aceitos, né, e não são para todos, porque nós temos ali naquele processo, nós temos a tal da corrupção ativa, nós temos lavagem de capitais e nós temos o crime de formação de quadrilha. Então, os embargos infringentes foram propostos essencialmente para o crime de formação de quadrilha. Então, no tocante ao crime de formação de quadrilha, não é, essa decisão que foi proferida pelo STF, ela fica aguardando até que os embargos infringentes sejam apreciados. Né? E com relação a este crime especificamente, o destino dos processados pode ser outro. Inclusive, aproveitando esse momento, um dos argumentos contra o STF no julgamento do mensalão é de que o José Dirceu e o José Genuíno teriam sido condenados sem provas. Como você analisa essa teoria? Olha, Fernando, na verdade isso é um equívoco, né? Isso é um equívoco. O que nós temos que entender é que a Constituição Federal de 88, ela estabeleceu para algumas pessoas o que nós chamamos de foro privilegiado. O mais correto é foro por prerrogativa de função. Então nós temos lá a Presidente da República, ministros, né, os congressistas, eles não têm direito de ter contra si uma ação ajuizada na primeira instância, tá? Porque nós temos a estrutura do Poder Judiciário, primeira instância, segunda instância, STJ e depois STF. Então, para esses indivíduos, todas as ações, elas são propostas direto no STF. Não é? Então, assim, há a supressão dessas instâncias inferiores que eu mencionei. Agora, veja, o STF andou muito bem. Então, todos os recursos que foram ajuizados,
o STF se debruçou, o STF... Aliás, a TV Justiça fez um papel genial, né? Todos nós assistimos na televisão, os advogados com suas teses, o Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, pedindo a condenação, né? Nós tivemos isso e a mídia, de modo geral, transmitindo ao vivo. Então, nós não podemos jamais dizer, Fernando, que não ocorreu o acesso pleno da defesa. Isso ocorreu. Outro equívoco, Fernando, é que nós não estamos falando de preso político. Nós estamos falando de político preso, né? Que são coisas diferentes. Se eu falo de preso político, significa o quê? Significa que, assim, por questões ideológicas, a pessoa está sendo processada e presa. O que nós estamos falando é de um esquema. É um esquema onde algumas pessoas se locupletaram, né, indevidamente. Então, nós não estamos falando de preso político, estamos falando de político preso. Não é? E é importante tipo, deixar... uma inversão do sentido. Né? Porque assim, o que a gente percebe, e aí Zé Dirceu, ex-ministro Zé Dirceu, e também o deputado licenciado José Genuíno, ele tem dito que ambos são presos políticos. Não é? Na verdade, é um equívoco dizer isso. Muito bem. Professor, as sentenças do Mensalão chegam pouco tempo depois da lei ficha limpa. Sim. Você acredita que a política brasileira pode passar por uma depuração a partir desses fatores? Boa, Fernando. Excelente pergunta. Então, a lei da ficha limpa é a lei complementar 135 de 2010, maio de 2010. Aliás, que deu uma discussão muito grande, né? Porque assim, no ano seguinte, no mesmo ano, nós fizemos eleição. E a discussão que se deu na lei da ficha limpa é se valeria para aquela eleição daquele ano. É evidente que não. O artigo 16 da Constituição, né, estabelece que toda a legislação que é inserida no ordenamento normativo relativo à eleição só pode ser aplicada um ano depois. Então, foi uma discussão grande e precisou o Supremo dizer isso. E uma simples leitura da Constituição está lá já. Né? Eu me lembro que na ocasião até falei disso aí numa rádio, enfim, na televisão, e o Supremo acabou entendendo que não se aplicava. Bom, é evidente que nós estamos falando, Fernando, de uma lei, primeiro, lei de iniciativa popular. Não é? O cidadão se mobilizou, ele foi para a rua, fez a coleta de 2 milhões de assinaturas e, em razão disso, obrigou o Congresso Nacional a editar uma lei complementar, que é uma lei que precisa de quórum especial, não é? Exige a quantidade de parlamentares maior do que uma lei ordinária. Portanto, uma lei especial. Não é? E isso fez com que, a partir de então, todo aquele indivíduo, agente político, que tenha contra si uma decisão de colegiado, portanto, num tribunal, ele fica inelegível, ele perde seus direitos políticos. Não é? Se ele tem mandato, ele perde, e se ele quer concorrer a alguma coisa, ele fica inviabilizado. Então, a lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular, portanto, provocada pelo cidadão, não é? Teve esse condão. Não é? E o Supremo, é evidente que levou em consideração, né, essa situação da lei da ficha limpa, né, que é um fato novo no Brasil. Né, uma lei importante que vem fazer parte, integrar um arcabouço jurídico que faz com que, né, a política seja depurada. Né? Fernando, quando eu vou trabalhar, o meu empregador diz assim, quero o seu atestado de antecedente, quero saber da sua formação. E para a política não pode ser diferente. Né? Pois é. É evidente que, assim, como diz na minha terra, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Né? Eu acho que é preciso que, assim, o político que não está acima disso, é fundamental que ele se sujeite a isso também. Muito bem, professor. Nós já estamos encaminhando já para o final do nosso programa. Meia hora passa muito rápido, não é verdade? Né? O papo, quando é gostoso, vai rendendo o assunto. Né? Pois é, Felipe. Mas, professor, para nós encerrarmos o programa, gostaria que você avaliasse os protestos ocorridos no Brasil em junho, já aproveitando essa questão que o Ficha Limpa surgiu de uma ação popular. Bom, também. Fernando, pergunta muito interessante, como a gente também diz na minha terra, muito massa. Muito né? massa. Muito massa, a gente fala isso lá. Olha que interessante, Fernando. Nós estamos vivendo no mundo, né, uma fase de protestos. Né? E assim, a gente quer dizer, na Europa, sobretudo, né, a parte rica da Europa, as pessoas protestam para não perder aquilo que tem. Aqui no Brasil há uma diferença. A gente protesta para conquistar aquilo que não tem. Não é? E a própria Constituição, em seu artigo 5º, né, que é o núcleo intangível que eu me referi, ela garante o protesto.
Ela diz assim, ó, se você não estiver contente com a situação A ou B, né, desde que seja um protesto pacífico, não é? Isso é exercício da cidadania. Então você pode protestar. Agora veja, precisa ser para fins pacíficos, né? Você não pode juntar um grupo de pessoas. Né? Então o limite do protesto, tá, é a própria Constituição. Então nós temos no Brasil, e eu vou te dizer rapidinho 3 grandes protestos que eu considero importantes. O movimento das diretas já, o movimento antes da Constituição de 88, a gente era garoto, mas a gente lembra, não é? É verdade. Assim, um movimento fantástico e que tinha direção. Nós tínhamos lá Ulisses Guimarães, né, os grandes congressistas políticos que queriam uma nova Constituição para o Brasil. Aí nós tivemos ali na década de 90, início de 90, um outro protesto muito interessante, que foi o impeachment de Collor. Os caras pintados. Os caras pintadas, né? E que nós também tínhamos uma meta, um objetivo. Agora nós temos, esse ano, né, de junho para cá, sobretudo, nós tivemos aí alguns movimentos, alguns protestos. Agora, portanto, nós começamos os protestos, o povo brasileiro começou o protesto com a questão do passe livre, e isso tomou uma proporção, né, que fugiu um pouco do controle. Então, a ausência de pauta, não é, se comparado com os 2 anteriores, e um fenômeno que assusta um pouco, não é? Assim, ó, a linha aqui de o protesto legítimo do ilegítimo é bastante tênue. Nós tivemos propriedades depedradas, nós tivemos os bens públicos danificados, né? Então isso é condenável, mas que o protesto ele é legítimo desde que seja para fins pacíficos, e isso a Constituição garante, sim, Fernando. Legítimo aquele protesto, rapidamente, professor, em São Roque, com relação aos olha que interessante, rapaz. Olha, eu te falei que eu tenho vida em São Roque, vida profissional, né? E essa é uma discussão na faculdade que há mais ou menos 1 ano e meio a gente ouvia lá nos bastidores. Não é? Penso que, na minha opinião, teve um pouco de equívoco. Primeiro que o caso já estava com o Ministério Público. Não é? Então o Ministério Público, o legítimo representante da sociedade, né, estava lá investigando. É claro que ele tem a sua velocidade. Não é? E aí um belo dia, alguns ativistas resolveram, né, invadir o bem privado, né, e resgatar os cães. É evidente que, assim, penso que resgatar os cães não seria, naquele momento, o caminho necessário. Não é? Na minha percepção, não seria necessário. Eu acho que assim, essa pressão deveria ser exercida de modo democrático junto ao Ministério Público. Isso sim. E mesmo porque aquelas pessoas estão sendo processadas por apropriação de bens privados, não é? Por, enfim, invasão ao patrimônio privado. Né? Cada um que ingressou ali, a Polícia Civil do Estado de São Paulo está investigando e certamente será processada. Não é? De todo modo, trouxe para a pauta, Fernando, um assunto muito interessante. Não é? Assim, com todo respeito, quantos institutos Royal existem no Brasil? Nós não sabemos. Pois é. Né? Então, assim, em que preço essas pesquisas estão sendo feitas? Né? Será que os órgãos que fiscalizam estão fiscalizando? Né? Será que é preciso usar animais, por exemplo, para fins cosméticos? A gente sabe que alguns países da Europa, Estados Unidos, aboliram isso. Agora, portanto, mandam para o Brasil. Né? A gente não faz lá na Inglaterra, por exemplo, mas faz aqui. Não faz na França, mas faz aqui. Então, eu penso que o ativista ele já pode identificar qual o produto que é feito com pesquisa animal e já não consumir. Né? Esse é um bom protesto. Agora, eu acho que fica muito claro também, Fernando, que a questão de medicamentos, né, infelizmente, você tem que fazer em organismos vivos. Não é? Você não tem condição de fazer isso pulando essa etapa. Agora, tem que minimizar o sofrimento disso. E o Brasil já tem lei para isso, né? A famosa Lei Arouca, que é de 1998. Claro que uma lei defasada, né, que precisa ser revista. Então, o bom de tudo isso, a invasão do Royal, é que traz para o cenário, traz para a pauta uma discussão. Então, eu acho que agora a sociedade organizada, junto com o Congresso Nacional, tem até uma subcomissão investigando aí o que aconteceu, deve trazer para essa banca uma discussão e deve editar uma legislação que venha a atender os anseios da sociedade. Muito bom, professor. Muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Fernando, eu que agradeço, quero agradecer você, agradecer aí
o seu público, agradecer a direção da Fundação, agradecer o seu diretor, tá? Então, todas as vezes que precisar, estarei aqui. Para mim foi uma honra ficar com você esse momento. Muito obrigado igualmente, professor. O Vida Pública de hoje conversou com o professor Dr. José Cabral da Silva Dias, diretor-geral da Faculdade Barão de Piratininga e Faculdade São Roque, do Grupo Educacional Uniasp. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET e também na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. E, é claro, agradecendo também a nossa equipe de produção, José Carlos Finês e Ednilson Jodar Lopes, que estiveram conosco neste programa. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.